Oi, pessoal! Então, hoje a gente vai começar a tradução de parte do capítulo 1 do David. A gente vai começar no capítulo 1, chamado Fáscia, um tecido vivo. Tá na página 1 do livro e eu vou começar falando para vocês sobre a definição da fáscia. Então, ele fala assim: a definição da fáscia não é tão simples assim. Então, em setembro de 2015, um comitê de nomenclatura do Congresso de Pesquisa da Fáscia chegaram a um consenso da definição anatômica da fáscia, tá? Essa definição anatômica da fáscia foi um pedido feito pela Associação da Federação Internacional de Anatomistas, chamado IFAA, que é responsável por manter a terminologia anatômica. Então, essa IFAA solicitou uma definição anatômica da fáscia. E em 18 de setembro de 2015, no 4º Congresso Internacional de Pesquisa da Fáscia, a Carla Stecco apresenta a nomenclatura e essa definição anatômica da fáscia. E a definição foi a seguinte: fáscia é uma bainha, uma folha ou qualquer outra agregação dissecável de tecido conjuntivo que se forma sob a pele para anexar, fechar e separar os músculos e outros órgãos internos. Quando ela veio com essa definição, muitas pessoas se sentiram frustradas e não gostaram muito dessa definição, né? Talvez essa reação de descontentamento tenha ocorrido porque em 2007, em um congresso, o Robert Schleip e o Tom Findlay fizeram uma definição da fáscia que era a seguinte: fáscia é um termo, não, fáscia é um componente mole do sistema de tecido conjuntivo que permeia o corpo humano, formando uma matrix contínua tridimensional de suporte da cabeça aos pés. Ela envolve músculos, fibras musculares, vasos sanguíneos, nervos, órgãos, ossos, criando um ambiente único para o funcionamento do corpo. É um network contínuo que dá forma ao nosso corpo e que conecta todas as estruturas. Então, em 2007 veio essa definição, mais completa, mas em 2015 veio essa outra definição, uma definição mais breve. Então, talvez esse seja um dos motivos pelo qual muitas das pessoas não gostaram da nova definição. Mas essa definição, se a gente for pensar, é uma definição do ponto de vista histológico e morfológico. Então faz sentido ter uma definição um pouco mais restrita. Se a gente vai pensar numa definição mais funcional, mais sensorial, então aí sim a gente espera uma definição mais ampla, né? Bom, aí a gente caminha para um outro item aqui que ele chama de fáscia 101. É um subtítulo do capítulo, mas vamos seguir. Eu tô falando assim porque às vezes tem gente que tem o livro e eles podem nos seguir de forma mais precisa. Então, o Dr. Vleeman, em 2011, ele diz que a fáscia é o esqueleto mole. Então, é uma forma muito interessante de falar sobre a fáscia quando a gente pensa e compara com o esqueleto ósseo, né? O importante é lembrar que a fáscia é uma estrutura contínua no corpo. Mesmo que a gente vá estudar na dissecação, a gente corta as partes somente para fins de estudo, a gente tem que ter sempre em mente que a fáscia ela é única, porque ela é uma contínua, tá?
um tecido contínuo da cabeça aos pés, fica difícil a gente ter um instrumento que possa mostrá-la integralmente pra gente, né? A gente tem ultrassom, a gente tem outros exames de imagem, mas eles não conseguem mostrar ela de forma contínua da cabeça aos pés. Ela mostra, o ultrassom mostra partes, né? Os outros exames também mostram certas partes. Mas o David fala que muito em breve a gente vai ter provavelmente um exame tecnológico super, que vai conseguir mostrar pra gente essa continuidade da face, essa integridade total da face, e daí vai ficar muito mais fácil pra gente visualizar a face como um todo, porque para muitas pessoas ainda é difícil visualizar a face como um todo, né? A pessoa às vezes visualiza ela ainda por partes. Bom, então ele fala assim, que ele vai usar ao longo do livro o termo fascia web, fascia net e fascia system, que na verdade todos referem-se ao sistema facial, mas ele vai usar esses três termos que são muito bem usados, principalmente pelos alemães, ele cita. Aí ele fala assim, então imagina uma substância branca meio prateada, que é flexível, né? Ela envolve músculos, ela envolve o osso, ela envolve os órgãos, os nervos, né? Ela, ao mesmo tempo que ela mantém as coisas separadas nos seus devidos locais, ela conecta tudo. Aí tem essa figura aqui, ó. Tá? Falando sobre isso que eu acabei de falar. Então, agora que a gente tem um conceito dessa unidade total da fáscia, né? Nós vamos agora dividir e estudar a fáscia em 4 subdivisões que serão baseadas em localização como finalidade didática, tá? Então, a gente vai começar falando da fáscia superficial. A fáscia superficial é a camada fibrosa do tecido conjuntivo, é um tecido solto, porque não há um padrão regular da sua organização, tá? Ela é também chamada de camada aerolar, que em latim a gente pode traduzir como aerolar, como um espaço aberto. Ou também podemos falar de uma fáscia panicular. A fáscia superficial, ela está logo abaixo da pele, do tecido adiposo. Ela é fibrosa, ela é altamente elástica. Ela separa a pele dos músculos e permite então que ocorra um deslizamento entre essas estruturas, tá? Ela está envolvida na termorregulação, tá? Na circulação e no sistema linfático. E ela também está conectada com a fáscia profunda. A fáscia profunda, ela é mais densa, ela é muito bem organizada, ela também é fibrosa, ela recobre os músculos e também permeia os músculos. É aquela fáscia que a gente vai, quando a gente vai no açougue, a gente vê o açougueiro tirar, né, aquela pelinha prateada da carne, né? Essa é a fáscia profunda. Outra imagem que eu gosto de falar da fáscia profunda é assim, se você pega uma laranja e corta a laranja no meio, quando você olha para a laranja, então, você vê aquelas patinhas brancas e os gominhos da laranja, né? Se a gente for pensar na laranja como se fosse um músculo, a gente tem a camada que envolve todo o músculo, ou toda a laranja, depois as camadas que envolvem os gominhos, né? Então, tem a fáscia do epimísio, depois do perimísio e também do endomísio. Então, ela é a fáscia que envolve os músculos, a gente também pode chamar as aponeuroses como uma fáscia profunda. E uma característica muito importante dessa fáscia é o deslizamento e a transmissão de força. Então, gente, transmissão de força
só acontece na face profunda, tá? A gente sabe que há uma transmissão de força longitudinal através da junção miotendinosa, né? Mas a gente também tem que lembrar que essa transmissão de força ocorre também em outras direções. Ela não ocorre só em uma direção, mas ela ocorre em outras direções também. Isso é muito importante. Porque daí a gente consegue imaginar que essa transmissão de força pode ir para músculo vizinho e até para músculo antagonista. E lembrar sempre que 30% dessa força ela é distribuída então para esses músculos vizinhos, esses músculos antagonistas. Daí isso é muito importante a gente saber para quando a gente for estabelecer um tratamento, né, para alguma disfunção, para quando a gente vai treinar, né, levar isso muito em consideração, para quando a gente vai avaliar e entender melhor uma patologia, sempre lembrar dessa transmissão de força. Depois, a outra fáscia que ele cita é a fáscia da meninge, que envolve o sistema nervoso e o cérebro. Aí ele fala que ele vai falar melhor no capítulo 4 e 5. E a outra fáscia é a fáscia visceral, que recobre pulmões, coração, os órgãos abdominais. Ele suspende os órgãos em suas cavidades e também os ligamentos viscerais, né, para manter os órgãos nos seus devidos lugares. Então, também serve para fixar os órgãos em suas paredes e permitir, então, os movimentos fisiológicos desses órgãos. Então, isso ele vai falar melhor no capítulo 6, tá? Então, fáscia superficial, fáscia profunda, fáscia da meninge e fáscia visceral. Bom, agora vamos falar sobre a viscoelasticidade. A fáscia é um coloide, tá? Gel e emoções são coloide. O coloide é uma substância que contém partículas de material sólido dentro de um líquido, ou seja, fibras dentro de um lugar fluido. E a fáscia é isso. A gente tem as fibras num ambiente onde tem uma substância fluida ou líquida. Portanto, uma substância viscoelástica, ela tem uma característica de viscose e elasticidade, tá? Então, vamos falar sobre primeiro a elasticidade. Elasticidade é a qualidade de um material sólido em voltar ao seu formato original após a gente exercer uma pressão. Então, aí eu sempre gosto de falar da gente pensar num elástico. Quando a gente pega um elástico, estica, depois solta, ele volta para o seu tamanho original. Isso é, então, a elasticidade. A viscosidade, a gente tem a resistência, é medido pela resistência líquida em fluir. Então, uma substância muito viscosa é, por exemplo, como um mel, né? E o mel é uma substância que tem uma grande plasticidade. Ou seja, ele se deforma, mas depois é difícil ele voltar para o seu formato original. Uma substância com pouca viscosidade é uma substância mais líquida, como a água. A água tem pouca viscosidade, então ela é líquida. E portanto, ela também, por ser tão líquida, ela não tem essa plasticidade que teria uma substância com mais viscosidade. E aí ele dá um exemplo muito interessante, que é assim: se você aplica uma força normal na fáscia, ela tem a capacidade de se deformar, né, sobre essa pressão, mas aí ela também tem uma capacidade de voltar para a forma original dela. Por exemplo, se você fica sentado 2 horas vendo um filme no cinema, você levanta, o seu bumbum não tá quadrado. Por quê? Porque a face tem essa característica, né, de poder se deformar, mas depois ela volta para a posição original. Agora, se você tem uma face que não é muito saudável, então ela vai se deformar mediante essa pressão, mas talvez ela não volte à sua posição original. Então a gente tem 2 cenários diferentes, tá? É bom a gente ter isso na mente. Também dá para entender por que a gente precisa
aquecer o corpo antes de fazer um exercício físico, para tornar essa substância que é mais viscosa menos viscosa. Portanto, se ela é menos viscosa, ela é mais fluida e ela se move com mais facilidade. E aí, quando a gente está mais aquecido, a gente consegue se mover com mais facilidade, a gente tem mais flexibilidade, mais liberdade de movimento. Então, também explica isso, tá? Então, a habilidade da face em deformar lentamente sob uma pressão é chamada de creep, tá? Creep, C-R-E-E-P. Quando a força aplicada é uma força normal, depois ele vai definir mais pra frente o que é isso, existe um negócio chamado de creep back. Creep back é você então retornar o seu estado original. Então é o bumbum que sentou 2 horas para ver um filme no cinema e depois se levantou e o bumbum tava lá normal, não tava com o formato da cadeira. Isso é creep back, tá? Agora, se essa pressão ela é excessiva, se essa face já tá prejudicada, uma face que não é saudável, não vai ter esse creep back, tá bom? A gente vai parar por aqui, já deu 16 minutos de vídeo. E aí a gente vai continuar no próximo vídeo, começando a falar sobre embriologia. E aí também vamos falar do que compõe a fáscia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque aí pra gente, porque eu vou guardar essas dúvidas, porque a gente vai ter um momento com o David, onde ele vai poder esclarecer todas essas dúvidas, tá? Um beijo grande e até a próxima. Tchau!